Oi, gente! Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o sentimento de frustração. Você já se sentiu frustrado alguma vez? Eu acho que todas nós já, né? Em algum momento da vida a gente experimenta aquele sentimento de frustração, onde a gente muitas vezes se sente fracassada. A gente se sente mal porque percebe que errou ou porque percebe que tomou decisões erradas que impactaram em resultados ruins no futuro. Enfim, muitas vezes a gente pode olhar para o passado e ver que a gente errou em uma determinada situação e que a gente não pode consertar aquela situação passada. E aí, às vezes, a gente fica se lastimando, a gente fica se maltratando, lembrando dessas situações, né? Querendo voltar ao passado para consertar aquilo. Enfim, ou então, muitas vezes, você percebe agora que você não está dando conta de alguma coisa que você começou e você não sabe mais o que fazer, aí você se sente frustrada porque você percebe que não consegue completar aquilo, não consegue concluir aquilo que você começou ou que você estava cheio de expectativas e chegou a um ponto em que você não consegue mudar aquela situação, ou chegou a um ponto em que você se sente impotente, que você já fez tudo o que você podia fazer, mas não tem mais outras possibilidades para fazer. Ou então você percebe a sua limitação. Você queria ser melhor, mas você percebe que você é inferior. Você pensava que você era a melhor, e aí você começa a perceber muitas falhas e você começa a se sentir inferior, você começa a se sentir pequeno. E é tudo isso que traz à nossa mente quando a gente experimenta um sentimento de frustração. E isso faz parte da vida. E aí, o que fazer quando a gente se sente assim, frustrada, sabe? Que bate aquela tristeza, aquele desânimo. O que a gente deve fazer? Primeiro, eu vou dizer assim, o que a gente não deve fazer é uma coisa que vem automaticamente, que é a gente começar a ter pensamentos ruins contra nós mesmas. É a gente começar a não digamos, a nos dar por vencidas naquela situação. Mas eu quero ler com vocês um texto que está no livro de Eclesiastes, na Bíblia, no capítulo 7. Alguns versículos, a partir do versículo 8. Diz assim: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte: por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre disto: é Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades, e a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Foi Eclesiastes 7, do versículo 8 até o versículo 14. Aí eu quero pegar esse finalzinho aqui, versículo 13 e 14. Muitas vezes é difícil para a gente aceitar que Deus está mandando uma dificuldade. Que história é essa, né? Como é que Deus está mandando uma dificuldade? Mas eu vejo que a gente enxerga como dificuldade. É uma questão de interpretar a situação. Então,
quando você olha para aquela situação, você enxerga como algo ruim, como uma dificuldade. Mas, na verdade, naquela situação, você pode ser aperfeiçoado. Então, na verdade, é uma perspectiva. Os nossos olhos humanos, os nossos olhos onde a gente se coloca como vítima, a gente vê uma situação de dificuldade. Mas, se ao invés de olhar para dentro da gente, como nos vitimizando, a gente olhar para Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus cheio de amor, que corrige aqueles a quem Ele ama e que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas, a gente vai começar a perceber que aquela situação que naquele momento parecia ruim, na verdade, era uma situação potente para gerar um crescimento e um amadurecimento. E muitas vezes aquela situação que você não queria passar é justamente uma situação onde você vai crescer e vai se tornar melhor. Então, na verdade, uma situação ruim se torna uma situação boa, uma situação favorável ao seu crescimento. Então, muitas vezes a gente não quer passar por momentos de dor. E a frustração, ela dói na alma, porque a gente percebe o quanto a gente é insignificante, o quanto a gente é pequeno. E isso não é bom, porque isso fere o nosso orgulho. Então, passar por momentos de frustração é onde a gente tá, tipo assim, ó, é como aquele Deus tá, assim, tirando de nós o orgulho. E é como se o orgulho fosse, assim, uma ferida que tivesse cheia de pus, sabe? E a gente não quer mexer naquilo porque dói. Mas para Deus nos sarar, Ele precisa tirar isso da gente. E muitas vezes é como as situações de saúde. Muitas vezes você precisa passar por um processo de dor para ser curado, né? Se você muitas vezes precisa passar por uma cirurgia onde vai ser aberto uma parte do seu corpo, vai ser retirado uma parte que está adoecida, que está te fazendo mal. E depois vai ter um processo de recuperação. Isso é dolorido. Então é mais ou menos assim com a nossa alma também, a forma como Deus trata. Muitas vezes dói, mas esses processos são processos que podem ser usados para nos curar. Então eu estou dizendo isso para vocês porque eu experimento vez ou outra situações assim. E sabe, eu estava esses dias assim, me sentindo frustrada, porque eu não estava, as 24 horas do dia não estavam sendo suficientes para eu terminar uma coisa. E aí eu percebi que uma coisa que eu queria muito ter caprichado, eu não consegui caprichar. E aí eu tava me sentindo frustrada, sabe? Porque eu pensava assim, eu podia fazer melhor, mas eu não tenho competência suficiente para fazer melhor, porque para eu fazer melhor, eu precisava me dedicar mais, eu precisava me aperfeiçoar, e isso leva tempo. E eu não tinha esse tempo. Então eu fiquei me sentindo frustrada, sabe? Porque eu sabia que eu precisava fazer melhor, mas eu não tinha condições naquele momento de fazer melhor. E aí eu fiquei triste. E na mesma hora me veio aqueles pensamentos de inferioridade. E aí eu me lembrei de começar a conversar com Deus. E aí comecei a falar com Deus em oração, né? E ao invés de correr contra o tempo, eu fui me aquietar e descansar em Deus. E isso é uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer. Nesses momentos a gente precisa procurar Deus e descansar em Deus, deixar que Deus nos trate, para a gente recuperar as nossas forças e então ficar firme para reagir nesses momentos, nessas situações. Não adianta a gente querer reagir às situações de frustração com autodefesa. A gente precisa deixar Deus tratar a gente precisa confessar as nossas fraquezas para a gente ser aperfeiçoado. Então eu me aquietei, fui para a cama, fiquei com os meus filhos, tirei um momento de descanso, fui dormir um pouco que eu estava precisando, estava exausta.
E quando eu dormia, eu senti na minha alma Deus falando e me trazendo pensamentos em forma de respostas para aquilo que eu estava vivendo. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. A experiência que eu passei, eu estou aqui compartilhando um pouco, de forma meio que superficial, né? Mas me serviu e pode ser que sirva para você também. Tá falando aqui sobre isso. Então, o que veio no meu pensamento como resposta? Quando eu comecei a ter pensamentos de inferioridade, sabe? Me veio aquele pensamento de rebaixamento. E aí, Jesus falou para mim, na minha alma, pergunte a si mesma, o que é que eu posso ganhar com essa experiência? Eu comecei, ao invés de ficar com aquela sensação de querer voltar no tempo e fazer diferente, eu entendi que Deus nos chama para olhar para frente, não para ficar olhando para trás. Então, o que Jesus me disse é que ao invés de pensar naquele passado ruim, eu deveria pensar que essa experiência que eu tô passando, esse sentimento que eu tô passando agora, o que eu posso aprender com isso? E aí eu comecei a ver perspectivas para o futuro. E eu comecei a entender e lembrar daquele versículo que eu falei aqui para vocês, que o fim das coisas é mais importante do que o começo. Então eu posso ter começado mal, eu posso ter começado não muito bem, mas isso não me impede de ter um fim majestoso. Então, se eu não conseguir ser competente naquele momento, eu ainda posso ser competente no futuro. Então, ao invés de ficar me lamentando, me inferiorizando, eu preciso olhar para as minhas limitações, para aquilo que eu preciso melhorar e começar a trabalhar isso em mim. Então, esse pensamento mudou totalmente a minha situação. E ao invés de ficar me fragilizando, eu comecei a me fortalecer. Então, na minha fraqueza, Deus me fortaleceu porque eu comecei a ter perspectiva de futuro. Eu comecei a ver que eu posso ter começado de uma forma fraca, mas eu posso ainda terminar bem. Como em muitas histórias, né? Muitos personagens da Bíblia passam por momentos digamos, de frustração, mas o fim deles é o que nos faz lembrar deles. Então, eu não preciso terminar desse jeito. Por exemplo, se você está passando por uma situação em que a sua reputação ela tá sendo denigrida, você não precisa ficar só sofrendo por esse momento, mas perceba que a partir de agora você tem um poder de mudar essa situação a partir de agora. Ao invés de ficar olhando para o passado, olha para o presente e perceba que o que você vai fazer hoje vai mudar o seu futuro. Então a mudança ela começa agora, nesse momento. Você não pode mudar o passado, mas você pode começar a fazer diferente agora. Ficar chorando, se lamentando, não resolve, não faz passar a frustração. Ficar reagindo com orgulho ferido, não resolve. Ficar se endurecendo o seu coração, não resolve. Então, o melhor caminho é a humildade e você começar a perceber que você pode ser aperfeiçoado. Então, começa a caminhar para ser aperfeiçoado. Então, aquilo que te frustrou hoje pode ser um ponto onde você pode crescer. Então, é isso. Pensa que o fim é mais importante do que o começo. E começa essa mudança a partir de agora. Então, eu finalizo esse vídeo aqui. Deixe seus comentários aí. Se você gostou do vídeo, você pode clicar no curtir e você pode compartilhar para outras pessoas. Se você está interessado nesse tipo de conteúdo, dá uma olhada no canal, nos vídeos que já tem. E você pode também se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Todas as vezes em que a gente colocar vídeos aqui, você vai ser avisado.
Geralmente a gente coloca vídeos aqui na segunda-feira, no decorrer da semana, não são vídeos muito editados, né? Então, os vídeos vão acontecendo no decorrer da semana. Então, fica com Deus e até o próximo vídeo.